pessoal, então vamos mais uma aula nossa aqui, né? Agora introdução a um novo componente eletrônico. Esse componente eletrônico é o diodo, né? Então, o diodo é um componente eletrônico extremamente importante. Tem aqui algumas representações dele, né? Que é vamos dizer assim, é um modelo comercial, tá? Que vocês vão encontrar aí nos componentes eletrônicos, né? É esse pretinho aqui, olha só, essa relação aqui. Mas existem várias formas de diodo, tá? Esse aqui é o básico, né? O princípio básico do diodo que nós vamos ver. Mas antes de falar de diodo, nós temos que vamos voltar lá para a ideia básica, né? Vamos voltar lá para a teoria um pouquinho antes da gente ir para a prática, tá bom? E falar de semicondutores, tá? Então nós vimos até agora, né, que nós temos os condutores e os isolantes, certo? Então os condutores, está aqui representado na primeira figura. Você tem um material, né, que tem elétrons livres e esses elétrons fluem, né? Naturalmente aqui, se você aplica uma diferença de potencial entre os polos desse condutor, certo? Então você tem um condutor aqui, tá? E os materiais que não têm esses elétrons livres, né, os elétrons não têm facilidade de fluir através desse material, são os isolantes, né? Então eles chegam aqui, eles param de fluir, tá? São os materiais isolantes, tá bom? Então esses dois materiais aqui que nós vimos até agora, né, que são os mais conhecidos. Mas existe um terceiro tipo de material, daí esse terceiro tipo de material é um material, vamos dizer assim, sintético, né? Ele é produzido, ele é fabricado, esse material, que é o semicondutor. Como a palavra semicondutor diz, ele, vamos dizer assim, ele meio que conduz a eletricidade. Como assim? Veja só que interessante. Então aqui, né, o condutor ele flui livremente os elétrons, no isolante não flui elétrons e no semicondutor, olha só, está representado aqui com esse semáforo, né? O que esse semáforo está representando aqui? Em alguns momentos esses elétrons podem fluir nesse material, em alguns momentos não, tá? Por isso que ele é chamado de semicondutor. Em algum momento ele é um condutor, ele conduz muito bem a eletricidade, em algum momento ele não é condutor, ou seja, ele é um isolante, tá? Isso que é chamado de material semicondutor. E a descoberta desse material foi muito importante, teve uma grande evolução na área de eletricidade e na área de eletrônica, principalmente, né? Então, como que acontece? Então, vamos imaginar que nós vamos pegar algum tipo de material, tá? E são alguns materiais específicos, né? São muito utilizados aqui o germânio e o silício, tá? Para fazer esses semicondutores, tá? O silício é mais utilizado, né? Pela sua disponibilidade, tá bom? Então, existem esses dois materiais aqui que são usados. Então, qual que é a característica? Então, olha só, um átomo de silício, né? A característica dele é essa daqui, ó. Na camada de valência, aqui na última camada, ele tem 4 elétrons, tá? Isso permite que ele consiga formar 4 ligações, tá certo? Então ele consegue formar 4 ligações, tá? Essa parte aqui é teoria, eu vou deixar para vocês lerem aí, tá bom? Então olha só, ele consegue formar 4 ligações, tá? Mais ou menos aqui a estrutura desse silício, tá? Então ele consegue se formar aqui 4 ligações, tá bom? Porque ele tem esses 4 átomos livres. Mas existe algum tipo de material, alguns outros materiais, átomos de outros materiais, que ele tem aqui, ó, por exemplo, um átomo aqui no meio dos átomos de silício, ele tem as 4 ligações, só que ele tem mais um aqui. Então ele tem 5 átomos na camada de valência, tá? E o silício ali, ele tem 4, tá bom? Elétrons, perdão. Ele tem 4 elétrons, o silício, e esse material aqui tem 5. Ou seja, esses 4 elétrons aqui se unem com os outros 4 que estão à volta dele aqui, né, com esses outros átomos, só que sobra um. Então veja só, eu tenho um elétron livre aqui, tá bom? Quando é feito isso daqui, quando é pego esse material, né, esse silício aqui, e colocado mais um átomo aqui no meio, então veja só, peguei 4 átomos de silício e coloquei um átomo aqui no meio, tá? Então o que a gente fala que aconteceu aqui? Ocorreu uma impureza nesse material aqui. Essa impureza aqui, ela não ocorre por acaso, né? Então esse átomo aqui ele é adicionado, isso chama dopagem, tá? Então o material ele é dopado,
tá? Então você tem átomos de silício e é feita uma dopagem, é colocado um átomo de um outro material aqui que tem essa característica, tá? Esse tipo de ligação aqui. E essa dopagem, pessoal, essa dopagem aqui, ela é controlada, tá? Como assim controlada? A quantidade colocada aqui, esse aqui é o arsênio, tá? Que foi colocado aqui, essa dopagem de silício com arsênio, ela é controlada. Como assim? É calculada. Então, mais ou menos aqui, ó, tem aqui, ó, 1 para 1 milhão. Ou seja, a cada 1 milhão de átomos de silício, você tem um átomo de arsênio, tá certo? Que faz essa dopagem. Então, isso aqui gera um elétron livre aqui, tá bom? E esse tipo de material aqui, ele vai ter uma característica bem interessante, tá? Vamos ver mais para frente aqui um pouquinho. Então, quando ocorre esse tipo de dopagem, que é o que está acontecendo aqui, olha só, então, o arsênio com 5 elétrons, né, esse daqui com 4, tá? O que vai acontecer? Eu vou ter um elétron livre aqui, tá? Ou seja, você tem combinações de elétrons, né, entre os átomos desses elementos, e ali você tem um elétron livre, porque o arsênio tem 5 elétrons, tá, na sua camada aqui. Isso vai gerar, então, um tipo negativo, né? Você tem mais elétrons aqui, então, livres, né? Então ele é negativo, tá? Esse tipo de dopagem aqui, ou seja, esse tipo de material é chamado de material tipo N, tá? De negativo, tá bom? E existe um outro tipo de dopagem, tá? Que é o que? Eu pego o material de silício e coloco lá, faço uma dopagem dele com material que tem menos elétrons livres. Então, quando eu tenho esse tipo de ligação aqui, então eu tenho 4 átomos aqui, 4 elétrons aqui e 3 aqui, então esses 3 elétrons aqui se ligam com os que estão aqui, e assim por diante, né? Então sobra aqui um espaço, ou seja, uma lacuna que é chamado aqui, entendeu? Então você tem quantidade de elétrons aqui, de ligações de elétrons, né, menores, então sobra aqui uma lacuna, tá? E essa lacuna aqui é um espaço onde pode ser ocupado por outro elétron livre, tá certo? Se a gente aplicar uma energia cinética, vamos imaginar nesse átomo aqui, correto? Ele vai ter força suficiente para mover de lugar. Ele pode sair daqui e ocupar essa lacuna que está aqui, correto? Mas só se uma energia suficiente para movimentar esse elétron for aplicada, tá? Então, veja aqui que ele tem lacunas e pode se mover, mas em geral ele vai ficar sempre aparecendo essa lacuna que tem aqui, tá certo? E esse material aqui é do tipo P, é chamado tipo P, tá bom? Então, do tipo P é positivo, né? Tem menos elétrons aqui, tá certo? Então, ele é chamado do tipo P. Então, viram até agora que nós temos dois tipos de materiais, né? O tipo N e o tipo P. O tipo N ele tem um elétron sobrando e o tipo P tem uma lacuna, né? Tá faltando um elétron nessa ligação aqui, tá certo? Então, tá mais ou menos aqui, ó. É colocado aqui os átomos de silício e um átomo de boro, né, que está colocado aqui, que tem um elétron a menos. Então ele tem 3 aqui para fazer ligações, tá certo? E falta um aqui. Então você vai ter olha só, esse elétron livre desse átomo que está ligado aqui. Então ele pode deslocar, correto? Né? Esse elétron pode sair daqui, pode deslocar para cá e assim por diante, tá bom? Então isso daqui é chamado de material tipo P, correto? E aí que vem, então, se eu pegar esses dois tipos de materiais e juntar eles, conectar, ó, o material tipo P e o material tipo N, eu vou ter uma junção aqui, tá certo? Aqui tá melhor, fica melhor para ver, tá? Então, o material tipo N, o material tipo P, eles são conectados, e lembra que aqui no meio, aqui, né, onde eles são conectados, eu tenho de um lado aqui uma lacuna e de um lado aqui eu tenho elétron sobrando, né? O que vai acontecer? Nesse momento aqui, onde é encostado aqui, bem pertinho aqui, eles vão entrar em equilíbrio, ou seja, os elétrons que estão aqui, eles vão passar para cá, não é? Da onde está sobrando vai passar para onde está faltando, correto? Ou seja, nessa região aqui vai existir um equilíbrio elétrico, tá?
por causa dessa lacuna e dessa sobra que ocorre. Essa região onde ocorre esse equilíbrio elétrico, veja que eu não tenho potencial aplicado, tá, gente? Em lado nenhum. Eu só peguei esses dois materiais e encostei. Bem aqui nessa região, como eles estão bem pertinho, estão encostados, há esse equilíbrio. Então, onde está sobrando aqui, vem para cá onde está faltando, tá? Essa regiãozinha aqui acaba entrando em equilíbrio. Essa regiãozinha aqui é chamada de junção, tá? Ou também é conhecida como camada de depressão, tá? Tá aqui, uma camada de depressão. É onde junta esses dois tipos de materiais aqui e entra em equilíbrio. Quando um entra em equilíbrio, forma ali uma barreira, tá? Uma barreira de potencial. Se eles estão em equilíbrio ali, não tem elétrons sobrando e nem faltando, não tem elétrons livres ali, forma uma barreira de potencial, tá certo? E é isso que é o semicondutor, tá? É essa junção dessas duas camadas, a camada tipo P e a camada de tipo N, tá bom? Eu vou ter essa característica aqui. Então essa junção aqui vai virar uma barreira de potencial, porque está em equilíbrio, tá? Vai gerar uma região de equilíbrio aqui. Então essa ligação aqui, pessoal, essa conexão aqui, que é o diodo. Isso daqui que forma o nosso diodo, tá bom? E agora vamos ver as características do diodo. Então, um diodo sem polarização. É só aquela camada que nós acabamos de ver. Olha só, então eu tenho aqui, né, sem corrente, né, não está ligado aqui, tá? Então, material tipo N, material tipo P, correto? E aqui aquela camada de depressão, tá? Então, olha só, entrou em equilíbrio aqui, tá bom? Entrou num equilíbrio eletrostático aqui, tá? Então ele não está polarizado. Polarizado é o que? Aplicar uma diferença de potencial entre as duas extremidades aqui, tá bom? Então esse é o símbolo do diodo, tá? Então tipo P, tipo N, né? Então a gente tem essa flechinha aqui com esse risquinho aqui, tá bom? Então esse lado aqui é a camada tipo P e desse outro lado aqui é a camada tipo N, tá certo? Polarização reversa. O que é polarização reversa? Então imagina que eu tenho aqui, olha só, o meu diodo, tá? Então camada P aqui, camada N aqui, tá? E eu aplico uma tensão aqui, olha só, eu ligo o positivo nesse lado e o negativo nesse lado aqui, correto? Então quando a gente faz isso, a gente diz que aplicou uma polarização reversa. Quando isso ocorre, olha só, apliquei uma polarização reversa, tá? A camada de depressão, a região de depressão aqui, ela vai aumentar, correto? Vai aumentar. Por quê? Porque eu apliquei um potencial maior aqui um menor, correto? Então isso induz aqui um acúmulo de cargas aqui, olha só, maior. Então aqui vai ficar uma camada de depressão maior do que tinha originalmente. Quando essa camada aqui ela aumenta, vai gerar uma barreira de potencial. Ou seja, o meu diodo aqui ele não vai permitir a passagem de corrente elétrica, tá? Então, a polarização reversa faz isso. O diodo ele impede a passagem de corrente elétrica quando nós invertemos ele, tá bom? Faço uma ligação reversa, tá? Polarização reversa. E quando eu faço uma polarização direta, olha só, o que vai acontecer aqui? Eu vou aplicando uma polarização direta e essa camada aqui, ela vai diminuindo, tá? Então eu aplico o positivo aqui e o negativo aqui, ela vai diminuindo. À medida que eu aumento essa tensão, essa camada vai diminuindo, tá? Até que essa camada se desfaz e os elétrons aqui, eles ficam livres para fluírem, tá? Ou seja, eles vão fluir aqui nesse material livremente. Ou seja, o meu diodo agora ele passa a ser um condutor, tá? Então viram só, se eu inverter a polarização dele, ligar o positivo aqui e o negativo aqui, essa camada aqui no meio ela aumenta, ou seja, aumenta a barreira de potencial, isso daqui vira um isolante, né, bem forte. Se eu ligar positivo aqui e negativo aqui, for aumentando gradativamente uma escala, vamos colocar de 0,1 volt, 0,1, 0,2, 0,3, essa camada aqui no meio, ela vai diminuindo
tá bom? Ela vai diminuindo até que chega um momento que ela desaparece e os elétrons conseguem fluir naturalmente aqui, tá? E aí eu tenho um condutor, então o diodo ele conduz eletricidade, tá? Se eu aplicar a polarização direta. Então nós temos agora aqui, falando que eu acabei de falar, né, que à medida que eu vou aumentando a tensão, essa camada vai diminuindo e ele passa a conduzir. Então isso daqui gera um gráfico para nós, uma curva. Isso aqui é chamado de curva do diodo, tá? E essa curva aqui, ela é bem simples, olha só. Então aqui nós temos o germânio e o silício, tá? Eu vou explicar rapidinho aqui para o silício, para o germânio é a mesma coisa, tá bom? Então o que acontece? Ó, eu aplico uma tensão, então esse eixo aqui é o da tensão, tá? Nós temos aqui o eixo de tensão, né, que é o eixo que está aqui, certo? E aqui esse eixo aqui é o de corrente, tá bom? E o gráfico dele aqui vai dizer isso daqui, olha só. Que à medida que eu vou aumentando a tensão aqui, estão vendo? Ó, vamos acompanhar essa curva aqui, tá? Do silício. Na medida que eu vou aumentando a tensão aqui, ó, eu falei 0,1, 0,2, 0,3, ó, eu não tenho corrente, tá? A corrente é 0, 0,3, 0,4. Olha só, cheguei em 0,5 aqui. Quando eu cheguei em 0,5, um pouquinho acima de 0,5, começa a aparecer uma corrente elétrica, tá? Ou seja, lembra? A camada vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, até que começa a passar elétrons aqui. Os elétrons começam a fluir, tá? E vai aumentando, olha só. E à medida que eu vou aumentando essa tensão aos poucos, a quantidade de corrente elétrica aqui, olha só, tá? Em miliamperes, também está aumentando. Até que chega aqui, olha só, para o caso do silício, 0,7 volts. Quando eu ultrapasso 0,7 volts, eu tenho a máxima passagem de corrente, olha só. Aí o gráfico sobe exponencialmente, né? Então, um diodo de silício, ele tem aqui uma tensão de polarização de aproximadamente 0,7 volts. De 0,6 para cima, ele já começa a conduzir corrente elétrica, tá certo? Abaixo de 0,6 volts, ele não começa a conduzir, tá? Tem alguns diodos mais modernos aí que já eles começam a conduzir corrente a partir de 1,2, 1,5 volts, tá bom? Mas esse aqui seria o padrão, né, a característica, tá? E ó, só o germânio, né, ele tem uma corrente menor, né, 0,3 volts aqui, ele já começa a conduzir, tá? Então isso daqui é a curva do diodo, tá bom? Se eu polarizar ele inversamente, olha só, uma tensão negativa aqui, tá vendo? É 0, 0, 0, 0, 0, 0. Chega nesse ponto aqui, olha só, vai chegar numa certa região aqui, tá? E essa tensão aqui, essa escala aqui é diferente dessa aqui, tá bom? Essa tensão negativa aqui, que seria a polarização reversa, tá? Quando nós vimos a polarização reversa, o diodo ele vira um isolante, tá? Mas chega no momento que você vai aumentando a tensão que o diodo ele permite a passagem de corrente, tá? Só que daí ele vai, provavelmente ele vai queimar, né? Ele vai estragar o teu circuito ali, tá bom? Porque ele não tem essa capacidade. Ele vai aumentando até que ele começa a transferir corrente e daí ele rompe, tá bom? Então essa é a característica. Essa tensão aqui é chamada de tensão de Zener, tá? Que é a tensão máxima que o diodo consegue isolar quando ele é ligado inversamente, tá bom? Mas o que é importante para nós é essa parte aqui, né? Que é a parte de polarização direta do diodo, tá? Então acho que ficou claro isso daí para vocês agora, né? Então o diodo ele tem essa característica, ele é um material semicondutor, tá? Que tem essa característica. Quando ele é polarizado de forma direta, ele conduz eletricidade, ou seja, a partir de 0,7 volts, tá bom? E se você polarizar ele inversamente, ele não conduz eletricidade, tá? Ele vai segurar ali, atuando como um isolante no nosso circuito, tá? E nós vamos ver agora então uma das aplicações mais, vamos dizer assim, mais importantes que nós temos dos diodos agora, que são nos circuitos retificadores. Vamos lá falar desses circuitos retificadores.
Então, um circuito retificador. O que é um circuito retificador? Nós já vimos, né, que eu tenho a tensão que vem na nossa tomada ali, que chega na nossa casa, ela é uma tensão alternada, tá? Ela é uma tensão na forma senoidal, tá certo? Então, em alguns momentos ela está lá em 127, depois ela vai para menos 127 e fica oscilando, tá? Infinitamente, que é esse caso aqui, olha só. Então aqui nós temos uma tensão, tá bom? Ela vai, fica positivo, vem para o negativo, volta positivo e fica oscilando aqui, tá certo? Então essa é a curva de tensão que nós temos ali para circuitos alternados. Então imagina aqui que a gente colocou aqui um transformador, tá? Um transformadorzinho aqui que vai fazer o quê? Vai pegar aquela tensão de 127 volts, por exemplo, e baixar aqui para 5 volts, tá bom? Lá só para 5 volts, só para nós termos uma tensão de trabalho, tá? Depois nós vamos fazer isso aqui, eu vou mostrar para vocês no laboratório ali como que nós vamos trabalhar com isso, tá bom? Então olha só, eu tenho 5 volts entrando aqui e nesse lado aqui eu coloquei um diodo, tá certo? Eu coloquei um diodo. Então o que vai acontecer aqui? Vamos ver a curva do diodo, a curva tensão. Quando está nessa região aqui, a tensão aqui ela é positiva, correto? Ela é positiva, não é? Ela aqui ela é positiva, tá bom? Quando vem aqui para baixo, a tensão ela vai ser o quê? Ela vai ser negativa, correto? Voltando aqui para cima, ela vem positiva, correto? Voltando aqui para baixo, ela vai ser negativa, tá? Então isso daqui que nós temos, tá bom? O que nós vimos que o diodo faz? Quando ele é polarizado diretamente, ou seja, o positivo aqui e o negativo aqui, ele vai permitir a passagem de corrente elétrica. Quando ele for polarizado inversamente, negativo aqui e positivo aqui, ele impede a passagem de corrente elétrica, certo? Então o que vai acontecer? Ó, nessa parte aqui do ciclo da tensão alternada, quando conectar aqui, o diodo ele vai permitir. Então essa parte aqui vai passar. Quando chegar aqui, o diodo vai bloquear, correto? Não vai permitir. Então essa parte aqui não passa. A hora que voltar para cá, essa aqui passa, essa aqui não. E assim sucessivamente, correto? Então a tensão que vai chegar desse lado aqui, no SR aqui está indicando a nossa carga, por exemplo, né? Imagina um carregador de celular, né? Então a tensão que sai lá na ponta do carregador para você, ela ficaria desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Positiva, porque o diodo permitiu passar, a hora que chegou no negativo, o diodo bloqueou, zero. Voltou para o positivo aqui, o diodo permitiu passar, voltou para o negativo, o diodo bloqueou, zero. Então a saída na nossa tensão ali, ele é dessa forma aqui, correto? Isso é chamado de retificador de meia onda. Por que meia onda? Ó, porque só pego a onda positiva do meu sinal de entrada. A parte negativa, ele bloqueia a passagem, tá? Então vejam só, eu tinha uma tensão alternada, certo? Agora aqui utilizando um diodo, eu já consegui uma tensão aqui, vamos dizer assim, um pouco alternada e um pouco contínua, né? Mas ainda não está legal essa tensão aqui para nós, né? Mas o conceito do diodo é esse, uma das aplicações importantes é esse, ele é utilizado na retificação de sinais. Então você pega uma onda, um sinal senoidal, né? Um sinal alternado, aplica diodo, tá? Na saída desse sinal e você consegue retificar ele para um sinal contínuo, tá bom? Ou nesse caso aqui, né? Pelo menos só a parte positiva a gente já conseguiu, tá bom? E a parte negativa, não é? Que é a parte que fica lá do diodo, né? Ele não permite a passagem dessa corrente. Então, pessoal, mas aquele sinal não fica muito legal, certo? Se eu colocar somente um diodo, tá? Depois nós temos o retificador de onda completa, tá? Que usa 2 diodos, tá? E vocês vão fazer um trabalhinho sobre isso, tá? Mas nós temos aqui um retificador em ponte, ou na verdade chamado de ponte retificadora, que é um tipo de retificador muito simples de construir, tá? A gente vai conseguir construir isso daí em casa, tá? Ou no nosso laboratório, vocês vão ver que é muito facinho de construir, tá? Ele é muito simples, tá bom? E é o que é mais utilizado aí nos nossos circuitos, tá bom? Então você pega lá um carregadorzinho de celular teu,
é esse tipo que tem lá dentro, tá? É um retificador muito simples. Então o que esse retificador faz? Olha só, mesmo conceito, né? Tem aqui o nosso transformador, tá? Só que agora eu liguei, ó, 4 diodos, D1, D2, D3, D4, tá bom? Então o que que esse retificador aqui, essa onda vai fazer, esse circuito aqui vai fazer, tá? Então olha só, aqui liguei uma parte do transformador aqui em cima e uma parte aqui embaixo, tá? Deixa eu ver se eu melhoro essa figura aqui para vocês. Então nossa ponte retificadora, tá aqui, essa aqui ficou melhor, né? Então vai ser assim, olha só, a mesma ideia, só que aqui então eu tenho 4 diodos, né? A numeração então aqui é diferente, tá? Então coloquei, ó, diodo D1, D2, D3 e D4, tá bom? Então o que que vai acontecer aqui com esse diodo? Notem aqui que no momento que eu tenho um ciclo positivo aqui, tá? Eu vou ter um ciclo positivo aqui, tá bom? Aqui está positivo, o ciclo aqui em cima, tá certo? Aqui embaixo eu vou ter o ciclo negativo, não é? Transformador, tá bom? O que vai acontecer aqui, olha só. Quando eu polarizar aqui positivo, vai passar a corrente elétrica aqui, certo? Aqui, ó, tá polarizado diretamente essa parte aqui. Então aqui passa a parte positiva. E esse aqui tá polarizado inversamente, tá bom? Porque o positivo entra aqui, ele vem para cá, ó, direto, e vem positivo para cá, inverso, tá? Ele vai inverter aqui, tá bom? Então ele vai passar a corrente aqui e sai desse lado aqui, beleza? Quando isso acontece, essa parte aqui também está negativa, não é? Então vamos lá. Aí o ciclo continuou passando aqui e inverteu, correto? Aí aqui está negativo o meu ciclo e aqui agora está positivo, tá certo? Está positivo. Quando ele está positivo, o que vai acontecer aqui? Olha só, está positivo aqui, vem, entra aqui, correto? Entrou aqui, polarizou diretamente, passa a corrente para cá, tá certo? Ou seja, aquele ciclo que estava negativo aqui em cima, quando eu usei só um diodo aqui, ele bloqueou, agora ele inverteu, né? Veio para esse outro polo aqui, essa outra parte do meu transformador, e aqui ficou positivo. Então polarizou esse diodo aqui, tá? De forma direta. Então agora eu peguei a parte positiva que estava lá embaixo anteriormente, correto? Então eu tenho dois ciclos positivos. Viram só que eu consegui preencher aquela lacuna, aquele gap que tinha ficado lá do nosso da nossa onda anterior. Olha só, voltando aqui, né? Opa, aqui em cima, ó. Então eu tinha essa parte aqui positiva, né? Depois bloqueava aqui, não é? Porque estava para o negativo aqui, e ia ficar positivo de novo só aqui, correto? Aquela combinação de 4 diodos, eu consegui preencher esse gap aqui, ó, essa falha que tinha aqui no meu circuito de saída, tá certo? E aí agora a minha onda ficou bem melhor, né? Agora só, vamos lá para o nosso circuito. A nossa onda já começa, olha só, ficar totalmente preenchida, pelo menos, tá? Com ciclos positivos. Então, essa ponte retificadora aqui, da forma que ela está aqui, é a mais utilizada, tá? Porque ela é muito simples de se construir, correto? E eu tenho uma retificação muito boa. Professor, mas ainda não tá legal, né? Aqui você tem positivo, né? Você tem um pico máximo, cai para zero rapidinho e volta para o pico máximo. Você tem uma variação de tensão ali ainda muito grande. Dependendo do circuito eletrônico, isso pode queimar o teu circuito, tá? Então, o que nós podemos fazer ainda para melhorar isso aqui? Existe um outro componente eletrônico que nós já vimos, certo? Um outro componente eletrônico que nós já vimos, né? Vamos voltar aqui, que pode ser usado no meu circuito, tá? Vamos voltar aqui, que é o capacitor, certo? O capacitor, ele tem uma característica aqui, uma combinação com o diodo aqui, que faz algo muito importante. Vocês lembram como que funciona o capacitor, certo? Ele carrega quando ele está polarizado aqui, não é, até a tensão da fonte, tá? E aí ele para de conduzir, ele para de carregar, não é?
E quando a tensão aqui nesse ponto diminui, tá? Ou seja, é menor do que a tensão que está aqui dentro, o capacitor ele descarrega. Ou seja, vamos voltar aqui só para um diodo, tá? A parte positiva está aqui, passando, né? E vai carregando o capacitor e passando aqui para saída, não é? Para carga, tá bom? E esse capacitor vai carregando. Quando chega no pico máximo e começa a diminuir a corrente aqui, tá? O diodo ainda está conduzindo, mas ele começa a diminuir a corrente e a tensão aqui no capacitor passa a ser maior que a tensão de entrada aqui, esse capacitor ele começa a descarregar aqui sobre essa carga, tá? Então o que vai acontecer? Olha o gráfico aqui como que vai ficar. Ó. Então a tensão no diodo ela vai aumentando e vai carregando o capacitor ao mesmo tempo, né? Chegou no máximo aqui, o diodo ainda está permitindo, né? E vai descendo aqui, o diodo permitindo passar a corrente até que zero, né? E o diodo fecha, não é? Vira ali uma chave ali que o diodo vai fechar. Nesse momento que ele começa a descer aqui, ó, a tensão aqui ela passa a ser menor que a tensão no capacitor. Nesse momento o capacitor ele começa a descarregar no circuito, tá? Então ele começa a preencher essa lacuna aqui com a carga, com a corrente elétrica do capacitor. Então estão vendo aqui, ó, o diodo permitiu passagem aqui, chegou aqui o diodo começa a bloquear a passagem até que zera, né? Nesse momento o capacitor começa a descarregar. Então aqui onde estava zerado, o capacitor vai descarregando a sua carga até que o diodo permite passar e começa a carregar de novo. E fica fazendo esse ciclo. Então essa partezinha aqui é a parte de retificação completa de onda, tá? Nós vamos fazer alguns exemplos depois mais para frente. Agora imagina se eu pego aqui, vamos voltar aqui nesse gráfico aqui, ó. Tá? Que é a minha ponte retificadora, aqui com 4 diodos, e aqui na saída eu coloco um capacitor aqui também, olha só. O que vai acontecer aqui? O diodo permite a passagem de corrente e ao mesmo tempo carrega o capacitor. A hora que chega no pico máximo, que começa a diminuir a tensão, o capacitor vai descarregar aqui, olha só. E aí até chegar nesse pico, ou seja, essa parte aqui que estava dando esses picos de tensão aqui, corrente no meu circuito, é suavizado pelo capacitor, certo? Nós já vamos fazer um exemplo desse aqui utilizando o nosso simulador de circuitos elétricos. Então vamos lá para o nosso simulador, tá? Então abri aqui o nosso simulador, tá bom? Então quem não lembra aí das aulas, o simulador chama LT Spice, tá bom? Simuladorzinho bem simples aí, você pode entrar e baixar, tá? Você digita lá no Google, né? LT Spice, tá? Com S, tá bom? S mudo, né? Spice, tá? E baixa o simuladorzinho ali, tá bom? E aqui então eu fiz o nosso circuito, tá? Fiz um circuito bem simples. Coloquei uma fonte de tensão, tá bom? Aqui, uma fonte senoidal, tá? Para quem não consegue mexer aqui, você vem aqui, olha só. Tá? Deixa eu baixar um pouquinho aqui, não sei se está aparecendo. Mas você vem na barra aqui em cima, tá? Tá lá Edit, aí você vem em Componente, tá bom? E aí você vai digitar aqui, ó, Volt. Não é? Só começa a digitar e vai aparecer, ó, aqui é a voltagem, tá bom? Você dá 2 cliques e posiciona a tensão ali, tá? No meu caso aqui, para apagar essa tesourinha aqui, vou apagar, tá? Eu já coloquei ele aqui. Então você vem aqui em cima, aparece a mãozinha, clica no botão direito, tá? E aqui eu defini, tá bom? Seleciona lá em avançado e seleciona aqui, ó, seno. A amplitude eu coloquei 12 volts e a frequência 60 Hz, tá bom? E aqui os outros componentes já tem aqui, né? Capacitor, diodo, resistor, tá bom? Aterramento, tá? Sempre aterre, tá bom? Então coloquei, ó, um diodo, capacitor aqui eu coloquei 0, tá bom? Só para nós simularmos aqui sem, como se fosse sem um capacitor, e um resistor aqui de 5K, só para simular uma carga aqui, tá bom? Então, vamos ver o comportamento desse circuito aqui. Então a gente vem aqui, ó, no carinha correndo, tá? E clicamos ali. Aí aparece aqui, onde nós vamos colocar o gráfico. Então vamos lá. Coloca aqui, ó, sobre esse fio aqui, aquela pontinha de prova que vai ser o
o nosso multímetro, ele vai medir a tensão da fonte, olha só, 0, 12 volts, menos 12, né? Aquela tensão alternada, tá bom? E agora aqui nós vamos medir a corrente, tá? Ó, aqui nós vamos medir a tensão na saída do nosso diodo, tá bom? Então clica aqui, olha só, tá aqui, né, em azul, tá bom? Deixa eu apagar aqui e fazer melhor, para ficar com a cor melhor. Então só o diodo, tá aqui, olha só. Então só a parte positiva, né? Então positiva, chegou em 0, bloqueou a passagem e assim continua, tá bom? Beleza, vamos colocar a corrente aqui no resistor. A corrente no resistor é a mesma que sai lá do diodo, né? Então não tem diferença, beleza? Tranquilo aqui, né? Agora eu vou fazer o que? Eu vou colocar um valor de capacitor, vou colocar 1 microfarads aqui, tá bom? Esse aqui é o meu capacitor atuando ali. Então vou dar um zoom aqui, dar um correr aqui e vamos ver qual que é, ó, vamos colocar aqui a tensão da minha fonte, que sai da fonte, beleza, os 12 volts alternado. E aqui vamos ver qual que é a tensão que chega aqui na minha carga, ou seja, que sai aqui do resistor com o capacitor atuando aqui, tá? Olha só como que ficou aqui já diferente, ficou interessante, né? Vamos, opa, tá certo? Então o que aconteceu aqui? O azul aqui, olha só, é a carga, é a tensão que sai aqui do diodo quando o capacitor está atuando. Deixa eu fazer só ela aqui para ficar melhor. Olha só a tensão que sai aqui, tá vendo? 0 volts, né? Em vez de dar aquele gap aqui para 0, o capacitor já vai atuando aqui, ó, correto? Só que esse capacitor é um capacitor bem fraquinho que nós colocamos, né? Então ele não dá uma atuação tão bacana. E olha só lá no resistor na nossa carga, né? Então aparece esses picos aqui, não ficou muito legal, né? Opa, aqui eu coloquei a corrente no capacitor. Então o que nós vamos fazer? Vamos aumentar o valor do capacitor aqui. Eu estava com 1 micro, vamos colocar aqui 25 microfarads, tá bom? Só para nós vermos o que vai acontecer. Então tá aqui, vamos ver então a tensão na saída aqui com o capacitor atuando. Olha só que bacana que já ficou. Tá vendo agora a tensão aqui? Ela já está bem melhor, olha só, se nós pegarmos, ó, tá vendo essa faixinha aqui de variação que eu tenho, que vai ali mais ou menos de 9,5 volts até lá 11 volts, né? Então viram só que essa retificação aqui, tá? Quando eu coloco esse capacitor aqui, já dá uma suavizada na minha tensão de saída. Vamos ver a corrente lá no resistor, na minha carga, ó. Estão vendo? Continua suave aqui, está bem mais suave, né? E se eu colocar aqueles 4 diodos aqui, vocês vão ver que essa distância aqui, ó, esse gap que aparece aqui, ele vai diminuir mais ainda, tá? Ou seja, eu consigo fazer uma retificação muito melhor quando eu coloco mais diodo utilizando aquela ponte, tá bom? Gente, espero que tenha ficado clara essa parte do diodo, tá? Como que é o funcionamento do diodo e como que é o funcionamento de uma ponte retificadora, tá bom? Eu vou deixar o link do material aqui nessa aula, tá bom? Na descrição aqui, e também um link de um vídeo, tá? Que tem uma animação explicando bem dos diodos, tá? E também da ponte retificadora. É importante que vocês assistam, tá bom? Pessoal, boa aula e bons estudos a todos.